Você vai ouvir agora uma palavra com o pastor Erinaldo Silva. Livro de Números, no Velho Testamento, depois de Levítico. Você está em Gênesis, vai para Êxodo, vai para Levítico, aí chega em Números. Quem trouxe a Bíblia? Aleluia. Capítulo 26, versículo 33. Aleluia. Quantos estão à espera de um milagre? Eu vou pregar uma mensagem, eu quero contar uma história para vocês de uma família órfãos que estava à espera de um milagre e nós vamos ver o resultado. Os irmãos encontraram Números capítulo quanto? Versículo. Vocês estão ligados, hein? Ligado na terra, imagine no céu, hein? Diz assim: porém, Zelofiade, filho de Efé, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, diga comigo, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Só para memorizar: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E você diz amém, pode se assentar. Queridos, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui com vocês. É pela segunda vez nesse lugar, um lugar maravilhoso, cheio da presença de Deus, um lugar onde tem pessoas que vieram decididas a buscar um milagre de Deus. Minha gratidão à missionária Cris pela confiança de nos convidar de forma tão rápida. Parece que alguém orou para a gente voltar aqui rápido, né? Deus abençoe você, tecladista, todos os irmãos. Louvo a Deus pela vida do meu cunhado, José Filho. Ele é um dos maiores fotógrafos do Brasil. Só que ele gosta de viver assim escondido. Com certeza você já viu fotos aí de JS Produção. Ele tem uma empresa que cobre eventos fotográficos. Ele é meu cunhado, veio passar umas férias aqui de uns dias e eu estou aproveitando. Que a gente tem que aproveitar, né? Os bons tempos. Ele está fazendo umas fotos de vocês aí. E depois eu mando ali para a Cris. Queridos, o texto que fizemos leitura aqui nessa noite, a princípio, parece que a gente não entende muita coisa, porque a Bíblia está dizendo assim: porém, Zelofiade, filho de Efé, não teve filhos, a não ser filhas. A gente sabe muito bem, quem conhece um pouquinho da história do judaísmo, sabe que havia a lei da herança que perpetuava entre as gerações e acontecia da seguinte maneira. Primeiro, a maioria dos judeus gostavam de colocar o seu nome biológico no seu primogênito. Era normal. Para quê? Para que o nome daquele cidadão não se extinguisse da memória da tribo que ele fazia parte. Por exemplo, meu nome é Erinaldo. Ali está Erivaldo, mas é Erinaldo. Não dá nada, não, é só puxar a perna, né? Meu nome é Erinaldo. Meu primeiro filho, se fosse dentro de um contexto judaico daquela época, eu ia colocar o nome do meu filho Erinaldo. Talvez para acrescentar seria Erinaldo Filho ou Erinaldo Júnior, por aí. Isso é normal, né? Quem tem aí o nome do seu filho ou da sua filha levando seu nome? Só uma irmã, porque diminuiu dentro de um contexto cultural. E é interessante que o pai fazia isso para que a sua memória ela perpetuasse na família, e existia a lei da primogenitura. O primogênito tinha direito a 70% da herança do pai. Se fosse lá em casa, numa família de 14 irmãos, eu estou lá bem depois de um meio, não ia sobrar quase nada para mim. Eu tenho 13 irmãos, igual eu falei para vocês. Então, é interessante a gente aprender aqui algumas coisas nesse texto, e você vai entender por que eu escolhi, numa direção de Deus, pregar essa mensagem na campanha com o tema A Espera de um Milagre. E esse homem chamado Zelofiade, ele era da tribo de José, que foi o governador exclusivo do Egito. Por que José foi um
governador exclusivo? Porque se você ler a história egípcia, antes de José e depois de José, nunca mais houve governador no Egito. Está dentro de um contexto histórico. Nunca mais houve, em hipótese alguma, um segundo governador. Por quê? Porque foi um cargo exclusivo que Deus criou para que José desfrutasse dele, a nação de Israel fosse abençoada em um futuro breve. A Bíblia diz em Romanos 4,17, eu quero que você preste atenção e memorize isso. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deixa eu repetir para você pegar. Deus traz à existência aquilo que não existe. Você consegue compreender isso? É por isso que nós fazemos campanha, nós buscamos, por isso que nós mesmos sabendo das nossas impossibilidades, nós estamos à espera de um milagre. Tem milagres que a gente está esperando, que você faz todos os cálculos matemáticos e científicos e lógicos e você diz, não dá para esse milagre acontecer. Quem já fez isso alguma vez? Você analisa todos os fatos e diz, isso aqui eu não consigo, não vou conseguir. Daqui a pouco a mão poderosa de Deus se estende e um milagre vem da onde você não está esperando. Esse homem chamado Zelofeado casou, como todos os judeus faziam. Escolheu uma mulher bonita, deve ter escolhido uma mulher igual eu escolhi a minha. Casamento, eu disse da outra vez, é escolha, né? O Zelofeado escolhe alguém da sua tribo, que era a tribo de José, não podia casar com moças de outras tribos. E a ideia dele, na qualidade de um bom judeu, era ser pai de um filho biológico, um varão, um homem, para que ele colocasse o seu nome. E logo no início do pouco tempo de pós-casamento, a esposa dele engravidou. Irmãos, eu acho que ele olhava para a barriga da mulher todo dia, tocava, pegava, não tinha ultrassom, não tinha os meios de hoje para a gente saber a sexualidade da criança. Só tinha um jeito de alguém saber que sexo a criança tinha. Primeiro, se Deus revelasse. E havia casos e casos que Deus revelou e disse mais o nome que era para ser colocado na criança. Segundo, só se sabia se era varão ou varoa quando a criança nascesse. Hoje, com 3 meses, a gente já sabe o sexo da criança. Então, Zelofeado sonhava com o momento do nascimento. E para ele, na memória dele, na ideia dele, nos projetos dele, ele sabia que ele tinha certeza que a esposa estava grávida de um varão. Com certeza ele botava a mão na barriga e dizia, Zelofeado Júnior está chegando. Era um sonho dele, não era pecado. Sonhar, projetar as coisas não é pecado. Irmãos, eu tenho 2 filhos, uma até já casou, a minha primogênita. Mas eu tinha tanta vontade que minha esposa tivesse um varão, não era para colocar o nome, que a gente não usa mais isso. Mas eu tinha tanta esperança que Deus ia me dar um varão, que eu sonhei com o meu filho. No dia que minha esposa ganhou a criança, que eu fui ver no hospital, era a cara da criança do meu sonho. Porque Deus cumpriu um desejo do meu coração. Não mudou nada daquela criança que Deus me mostrou num sonho há algum tempo atrás. Então, Deus trabalha dessa maneira. Agora tem um detalhe. Deus não é nosso empregado. E nem faz tudo aquilo que nós queremos ou na hora que queremos. Isso são casos extras que Deus faz alguma vez quando Ele quer fazer. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Deus ainda faz milagre. Quando a esposa ganha a criança e as parteiras anunciam, é uma varoa. Pastor Rinaldo, o Zelofeado ficou decepcionado. Ficou. Deve ter passado uns 3 dias com raiva de Deus. É normal a gente de vez em quando querer ter raiva de Deus quando as coisas não acontecem dentro da lógica que planejamos. Mas depois ele raciocinou, porque isso acontece com o crente. O crente às vezes dá umas cabeçadas na vida, fica bravo com Deus, até sai dos caminhos de Deus. Depois o Espírito Santo vai lá, trabalha na vida dele, daqui a pouco ele vem e dizendo, meu Deus, que besteira que eu fiz da vida. Zelofeado esfriou a cabeça, chegou para a esposa e disse, vamos escolher um nome então para essa menina linda.
Eles olharam para a criança, irmãos, e tinha uma coisa que todo judeu que tinha um conceito dentro da vontade de Deus, ele fazia, era colocar um nome profético na criança. Judeu não colocava nomes Meniel e Jefferson assim, aleatório não. Colocava, nada contra esse nome, é só uma metáfora. Ele colocava um nome que estava sobre aquele nome abençoando a criança. Eles pensavam em todos os detalhes proféticos sobre a criança. E eles olharam para aquela menina. E o casal combinou e chegou em comum acordo e colocaram o nome daquela menina de Macla. Por que eles escolheram colocar o nome Macla? Porque eles olharam para ela e disseram, essa menina tem um semblante de quem tem confiança em Jeová. Colocaram o nome dela de Macla e foi Macla para cá, Macla para lá. Daqui a pouco a esposa engravidou. Zelofehad, se fosse hoje, nos tempos da graça, ele tinha até marchado. Tinha contado a bênção no culto. A esposa engravidou, o mesmo sonho se repetiu. Esperando o momento, vai ser um varão. Agora, eu acho que foi o tempo que ele mais orou. Quando chegou o tempo da mulher ganhar a criança, nasceu uma outra varoa. Mesmo processo, mesmo desgosto. Depois esfriou a cabeça de novo. Chega para a esposa e diz, aí, qual vai ser o nome dessa menina? A esposa olhou para ele assim e disse assim, olha, essa menina vai ser um tipo de pessoa que ninguém vai deter ela. Então o nome dela vai ser Noa, que significa aquela que não se detém. Colocaram o nome da menina de Noa, foi aquela alegria, o tempo passou, a esposa engravidou a terceira vez. Tudo se repetiu. Nasce o terceiro filho daquele casal, uma menina. E eles combinaram de novo de colocar o nome daquela criança. E eles disseram, uma tem confiança, a outra ninguém detém. Essa aqui não terá os pés amarrados. O nome dela vai ser Ogla. Eles estavam formando um ciclo de oração dentro de casa sem saber. A quarta gestação da esposa, repetiu-se a mesma história, nasce uma menina que é diferente das três meninas. Eu acho que o Zelofehad já estava até acostumado. E eles disseram, vamos colocar o nome dessa menina de Milca, que significa aquela que tem autoridade. Irmãos, autoridade é diferente de autoritarismo. Tem mulher de Deus que tem uma autoridade que fala até em olhar. Agora, mulher autoritária assim, que gosta de dar com o dedo nos homens, isso não funciona no projeto de Deus, viu, irmãos? Aqui não tem não, eu sei, é lá para onde eu moro. Graças a Deus. Agora acontece a última gestação. Zelofehad agora está crendo que o milagre vai acontecer. Nasce uma quinta varoa. E eles olham para ela e dizem, essa é meiga, é diferente das outras. O nome dela vai ser Tirza, que significa, essa menina será o prazer de Deus. Deus cerrou a madre da esposa de Zelofehad. Ele se acostumou, porque, irmãos, tem filha que realmente é uma bênção, cumpre com exatidão o papel de um bom filho. Daqui a pouco eles esqueceram, aquela família esqueceram até de serem pais de um filho varão. Só que o tempo da eternidade chegou, Deus leva a mãe daquelas meninas, depois Deus leva o Zelofehad, porque a Bíblia diz que de todos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra de Canaã. Josué, filho de Nun, que depois foi sucessor de Moisés, e Caleb, filho de Jefoné. Só que, irmãos, havia um problema gravíssimo nesta família. Qual era o problema? As meninas cresceram, chegou a idade da adolescência, da juventude, ficaram órfãos, mas elas tinham projetos para o futuro. Irmãos, se tem uma coisa que nos motiva, são nossos projetos e sonhos. Eu conheço o meu cunhado, o sonho dele era ter uma máquina fotográfica para ele fazer foto de lá para cá, para não precisar nem vir aqui na frente. Porque eu fui fotógrafo também, você tem que chegar bem perto assim do cliente. Deus cumpriu. São sonhos, todo mundo sonha. Todo mundo tem seus projetos de ter uma casa, de casar, de ter uma empresa, de ser um obreiro, de ser um músico. Eu aprendi, inventei de tocar violão com quase 50 anos já.
São sonhos, são projetos. Entrei logo no laboratório da música. Era um sonho. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Seus sonhos e projetos, depois de ser aprovado por Deus, quem tem que correr atrás deles é você. Tem gente que você reparte o projeto, o sonho, o seu milagre, essa pessoa não incentiva você, não orienta às vezes você, porque ela está achando que o sonho que você tem, o projeto que você tem pode prejudicar ela, e não é assim. Não precisa de concorrência, porque Deus é o Criador da terra e Ele tem bênção para quem crê. Agora, os sonhos daquelas meninas e os projetos que elas estavam vivendo estavam frustrados. Por quê? Porque elas iam entrar na terra prometida. Mas havia uma lei em Israel que dizia que mulher do sexo feminino, mulher varoa, não podia ter direito à herança dos pais. Eu disse a vocês que Zelofehad era da tribo de José. E a tribo de José tinha direito à herança quando entrasse na terra prometida? Tinha. Mas as meninas não iam ter direito à herança. Irmãos, eu estou falando aqui de 5 moças solteiras que estão com o futuro comprometido. Resumindo, as 5 meninas estão inseridas nessa frase: à espera de um milagre. Elas estavam vivendo uma verdadeira crise existencial, porque elas tinham convicção, José Filho, que entrariam na terra prometida, mas tinham ciência que na terra prometida elas iam vagar de tribo em tribo, não iam ter direito à herança que o seu pai deixou. Agora, irmãos, a vida é cheia de fases. Tem fases da nossa vida que Deus deixa diante de nós a capacidade de tomar certa decisão. É aí o segredo de muita vitória de muitos crentes. Quando o crente descobre que o segredo do milagre dele está numa decisão que ele vai tomar, aí ele parte para cima, vai para cima do inferno, ele entra pelo caminho da oração, do jejum, ele corre atrás. Se precisar lutar na justiça, ele luta dentro de um conceito lógico, é claro, mas ele vai à guerra porque ele sabe em quem ele tem crido. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, guarde isso aqui em nome de Jesus. Sabe o que é que diz em Provérbios 24:10? Se tu te mostrares frouxo no dia da peleja, suas forças serão poucas. Você vê que a Bíblia diz 365 vezes a palavra não temas, eu te ajudo. Não temas. Deus é um Deus encorajador. Sabia que Deus usa o conceito de sempre encorajar as pessoas? Deus sempre está dizendo, eu lhe encorajo. O anjo chegou para Gideão, que estava escondido, malhando trigo em um lagar, e o anjo chegou sorrindo e disse assim: vai nesta tua força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. Gideão olhou assim e disse: comigo, Senhor? Como é que o Senhor é comigo, que os midianitas estão vindo aqui pegar nossa comida e deixando a gente sem nada? Aí o anjo disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos do midianita. O anjo não estava dizendo assim: ah, você é um cara forte, a sua fé está lá em cima. O anjo, pelo contrário, disse: vai nessa tua força. Gideão estava daquele jeito, uma verdadeira crise, mas o anjo mandou ele ir na sua força, porque Deus seria com ele. E depois Deus transformou todo o processo na vida de Gideão. As meninas estão precisando tomar uma decisão. Qual era a decisão que elas precisavam? Lutarem pela herança que elas precisavam receber. Agora, como é que eu vou lutar por um direito que não é meu? Como é que eu vou esperar se o próprio Deus disse que eu não podia receber? Por quê, pastor Renato? Porque a lei dizia que a herança era se houvesse homem, e não tinha homem na família. Elas estavam frustradas, decepcionadas, mas eu disse para vocês que os pais dessas meninas colocaram sobre elas o nome profético. Primeiro, Macla, que tinha confiança em Deus. E quando alguém tem confiança, o cenário pode estar caótico, tudo está mostrando ao contrário, mas quem tem confiança, avança. Sabe por que você está de pé? Está aqui numa campanha como essa, porque você tem confiança. Talvez você nem perceba, mas
Mas você tem mais confiança em Deus do que você imagina. Satanás nem sabe o grau da fé que você tem no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém olha para você, às vezes julga pela sua indumentária, pela sua altura, pela sua roupa, pelo seu jeito de ser, mas não sabe que dentro de você tem uma fé de um gigante vencedor, que já venceu batalha, que tem as marcas, mas está aí, na posição, à espera de um milagre. E eu vou ser boca de Deus para você nessa tarde, e vou dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que o milagre de Deus vai chegar para você. As outras meninas, incentivadas pela mais velha, que tinha confiança, chegaram a uma conclusão: nós vamos falar com Moisés para que ele nos dê um norte na nossa vida. Irmãos, nunca foi errado e nunca foi uma coisa ruim para a gente pedirmos conselho ou ajuda quando nós precisamos. Sabe o que é que a Bíblia diz? Comuniquem com os santos as vossas necessidades. Eu ajudo alguns projetos missionários. Eu não conto isso dificilmente. E de vez em quando aparece alguém. Da ontem, eu tenho um pessoal da África que eu ajudo. Apareceu um adolescente de 12 anos de idade. Disse: pastor, pelo amor de Deus, me adote. Eu sou órfão de pai e mãe. Me adote, eu preciso estudar. Esse ano teve uns que a gente investiu nos estudos deles para que eles não ficassem fora da escola. Por que é que a gente faz isso, irmãos? Porque a gente sabe que quando a gente está plantando em uma terra necessitada, a gente está plantando e haverá a resposta de Deus na terra. Haverá a resposta de Deus. E essas pessoas às vezes procuram a gente porque elas pegam informação e sabem que a gente sempre gosta de semear na obra missionária. E foi o que aconteceu. As meninas foram falar com Moisés. A que tem confiança motivou. A que ninguém deteria, a que não tinha os pés amarrados, a que tinha autoridade e a outra que tinha prazer de Deus. Era um grupo bem unido e convictos daquilo que queria. Elas foram falar com Moisés. Agora, parece que falar com Moisés era uma coisa simples. Vamos lá. Elas eram mulheres. Mulheres não participavam de reuniões na tenda da congregação. Era o primeiro desafio, pastora, era chegarem na tenda da congregação. Elas sabiam, primeiro, da rejeição que elas iam ter. Elas iam enfrentar todo tipo de oposição. Irmãos, caminhar quando não tem oposição é uma delícia. Agora, quando você está caminhando, que tem a oposição do problema, eu não estou falando nem de política, eu estou falando da oposição que se levanta do inferno contra você. Mas eu quero dizer para você: avance em meio às oposições, porque Deus vai andar na sua frente. Sabe o que é que acontece quando Deus sai na frente de alguém? Eu vou destacar 4 coisas que a Bíblia diz em Isaías 45. Primeiro, Deus endireita os caminhos tortos. Primeira coisa que Deus faz para você andar firme no caminho reto. Segundo, Deus quebra os portões de bronze. É a Bíblia quem diz em Isaías 45:2. Terceiro, Deus despedaça os ferrolhos de ferro que estão travando os portões de bronze. E em 4º lugar, Deus lhe dá as bênçãos que estão escondidas. Está na Bíblia. Isso é o resultado de quando Deus resolve sair na frente. Deus sai destruindo o inferno. Deus sai quebrando portões de bronze, ferrolhos de ferro e fazendo milagre para quem está acreditando que Ele vai fazer. As meninas se reuniram motivadas pela mácula. Vamos lá, porque Moisés vai nos ouvir. Elas foram. Eu vou ler para vocês aqui em Números 27. Pregar é bom, mas às vezes é bom a gente ler para mostrar para vocês. Olha só. Números 27, diz assim, versículo 2: e apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Ei, as meninas foram no culto. Lá está Moisés, lá está Eleazar o sumo sacerdote, que Deus já tinha levado Arão. Lá estão todos os príncipes das congregações. E lá estão os anciãos.
tudo próximo de Moisés. Não tem nenhuma mulher nesse culto, mas elas chegaram. Elas eram corajosas. Elas eram decididas, era o vento soprando contra e ela dizendo, nós vamos avançar, nós vamos chegar. Irmãos, isso é muito lindo de se ver quando alguém decide vencer, mesmo que a circunstância diz que você não vai vencer, avance. A ordem de Deus para você nesse culto é, avance, porque vai ter milagre bem pertinho de você. Irmãos, parece que eu vejo a cena. Se eu fosse um produtor de filme, eu ia mandar produzir essa cena. As meninas chegando e os homens tudo olhando. Primeiro, só no olhar. Você sabe que, igual eu falei da outra vez, que a gente entende quando alguém está falando no olhar. Tipo assim, esse casaco amarelo, né? Bem discreto. Olharam para aquelas meninas, elas sentiram o poder da rejeição. Mas ali tinha uma que tinha confiança, e tinha uma que tinha autoridade, tinha uma que era prazer de Deus, e ninguém mexe na vida de alguém quando Deus tem prazer. Havia alguém ali que não tinha os pés amarrados, e havia alguém ali que tinha uma promessa profética que ninguém deteria. Elas chegaram lá na reunião que elas não podiam participar. Por que elas foram? Porque foram motivadas pela presença de Deus, pela bênção de Deus. Quando elas chegaram lá de forma educada, ninguém consegue nada fazendo barraco ou sendo mal educado. A Bíblia diz que na frente da humildade vai a honra. Eu trabalhei na recepção de uma das maiores empresas daqui do sul do Brasil. E todas as pessoas humildes que chegavam ali, eu tratei elas com a mesma medida. A Bíblia diz assim, com o puro te mostra-te puro, com o justo te mostra-te justo, mas com o perverso te mostra indomável. Você quer que se abra portas para você? Que Deus abra porta diferente? Vá pelo caminho da humildade, porque até Jesus mostrou o maior caminho da humildade. Se despojou de toda a sua glória, se fez homem para que nós tivéssemos o direito da herança das bênçãos de Deus para a nossa vida. As meninas chegaram com toda a humildade, todo o respeito e disseram, nós precisamos saber se há possibilidade de a gente falarmos com Moisés. Não havia possibilidade, mas elas estavam avançando. Pela humildade daquelas meninas, alguém viu algo diferente nelas e disse, só um instantinho que eu vou falar com Moisés para saber se ele pode atender vocês. Talvez ele não atenda não, mas eu vou falar com ele. O mensageiro chegou para Moisés e falou, Moisés, sabe aquelas 5 meninas daquele casal que morreram? As meninas órfãs estão aí, que elas são da descendência de José. Irmãos, porque todo mundo conhece a sua história. E é pouca gente que vai falar das suas virtudes. Agora, se tiver um defeito público, alguém vai dizer logo. Sabe aquele irmão lá, que tem um bigode meio branco? Sabe aquele lá do Nordeste, que gosta de gritar? Alguém disse que eu grito muito quando eu estou pregando. Eu vou fazer o quê? Se Jesus me deu essa graça e essa autoridade. Eu sei ensinar e sei gritar também, faz parte de pregador. Essas coisas não me abalam nem me abatem. Moisés mandou uma resposta. Eu vou atender elas. Olha Deus trabalhando. Não era para Moisés recebê-las na tenda da congregação, mas recebeu. Moisés abriu uma exceção, porque toda regra pode ser aberta uma exceção. Enquanto há 1%, 1 milésimo de % de esperança em Deus, o milagre de Deus começa a ser produzido. Moisés saiu lá para falar com as meninas, e elas disseram, Moisés, é um assunto particular. Os homens estavam ali, tudinho, queria saber. Elas disseram, é particular. Moisés botou elas para dentro da tenda, e elas contaram a história. Elas chegaram e disseram, Moisés, você conhece muito bem, pastor, está escrito onde? Números 27, você lê tudo aqui que eu estou detalhando para você. Eu fiz questão de ler só um versículo para não tomar o tempo. Olha aqui. Ela disseram, Moisés, você sabe que o nosso pai Zelofehad era um homem temente a Deus. Ele morreu de morte natural. Ele não morreu em rebelião igual fizeram Datã, Corã e Abirão. Nosso pai era um homem de Deus, um pai de família que cuidava de nós. Elas já chegaram dando o currículo do pai, porque o pai tinha essas qualidades. E Moisés ouviu elas.
Ela disse: tem mais, Moisés, tem um problema seríssimo. Nós vamos entrar na terra prometida. Para os irmãos terem uma ideia, que esta causa dessas meninas foi a última causa que Moisés julgou antes de Deus levar para a eternidade. Moisés era experiente em aconselhamento pastoral. Por que eu estou dizendo isso? Porque fazia 40 anos que ele está no deserto dando conselho. Então, se o cara está aconselhando, por que esse menino está bom no teclado? Porque toca direto. Agora, imagina ele pegasse o teclado hoje, só daqui a 3 anos, e ficar procurando esse dó, ré, cadê? Você fica bom naquilo que você faz, você se qualifica, né? Então, Moisés tinha experiência no quesito de aconselhamento pastoral. Alguém estava falando uma coisa, ele era uma espécie de um psicólogo. Ele estava analisando para dar o laudo. Mas quando as meninas disseram: nós somos filhas de um homem que não se rebelou contra Deus, morreu no seu próprio pecado, mas não deixou filhos, a memória dele vai ser apagada de Israel. Elas contaram a história para Moisés. Quando Moisés ouviu o quadro clínico das meninas para dar um parecer, ele acendeu a luz de alerta. Ele disse: espera aí, eu não tenho resposta para a causa dessas meninas. Ele fez uma autoavaliação de 40 anos de aconselhamento pastoral, usou todas as técnicas da experiência e disse: eu não tenho uma resposta para elas. A Bíblia diz que elas ficaram esperando lá fora, e Moisés entrou no lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E em cima da arca havia esse mesmo formato aqui, que era a tampa chamava-se propiciatório, que Deus descia com a sua glória e falava com Moisés. Moisés entrou lá e disse: olha, Deus, as filhas de Zelofeade estão aí fora. No capítulo 27, versículo 5, diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Ele disse: eu não posso dar resposta, mas Deus pode. Eu não tenho resposta, mesmo usando toda a minha experiência pastoral de 40 anos, mas Deus pode. Ele entrou na tenda e disse: Deus, as filhas de Zelofeade estão lá fora. Deus apareceu na tampa da arca e disse: as filhas de Zelofeade estão sendo sinceras. Tudo que elas falaram para você é verdade, Moisés. Vá lá e diga para elas que eu sou o Senhor que tirou Israel do Egito, e a partir de hoje eu estou trazendo à existência uma nova lei, e essa lei vai dar direito das mulheres pegarem a herança quando não tiver macho na família para receber. Fique de pé. Oh, aleluia, Deus ainda traz resposta na terra. Você está entendendo como Deus traz à existência aquilo que não existe? Eu falei para vocês de 5 meninas que estavam à espera de um milagre. Deus diz: vai lá e fala para elas, Moisés. Elas estão lá fora da tenda esperando Moisés sair do Santo dos Santos. E elas estão lá porque alguém tem confiança e está passando confiança. Alguém tem autoridade, está dizendo: Moisés vai trazer resposta positiva. Moisés vai trazer resposta. Ei, a Tisa já estava adorando. Eu vou adorar a Deus porque Moisés vai trazer uma boa notícia. Aquela que ninguém detinha. Ela diz: com certeza nós vamos avançar nesse negócio. Quando Moisés apareceu de dentro da tenda, a macharada tudo olhando para Moisés, o que é que ele ia dizer para as meninas? Com certeza alguém estava dizendo assim: não era para elas terem ido já embora? Nem sabiam que elas estavam ali à procura de um milagre ou à espera de um milagre. Moisés chegou para elas e disse: olha, eu tenho uma resposta de Deus para você. Irmãos, quando Moisés falou que tinha resposta de Deus para aquelas meninas, se fosse hoje, no tempo do Pentecostes, elas tinham dado uma rajada de língua, uma machada, tinha talvez feito uns aviãozinhos, porque elas sabiam que Deus estava naquele negócio. Moisés disse: Deus mandou dizer para vocês e para todas as mulheres das gerações futuras em Israel, que quando numa família não tiver um varão, a herança vai passar para as varoas. Agora a minha pergunta para encerrar essa mensagem é essa: quem está à espera de um milagre, corra para cá para frente, que eu quero orar por você. Em Deus sempre haverá um novo começo.
A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus sempre haverá, pega isso, me ajuda, novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Levanta a mão pro céu e canta assim comigo aí. É bem fácil, ó. Em Deus sempre haverá novo começo. Já pegou? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mais uma vez. Em Deus sempre um novo começo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus, aqui estão na frente deste altar nesta tarde pessoas que estão à espera de um milagre. Essas pessoas que vieram nesta campanha, talvez esta pessoa está fazendo as 7 semanas porque ela acredita que haverá resposta do Deus da Bíblia sobre ela. Deus, eu sei que o Senhor está neste culto. O Senhor já nos provou por A e por B que o Senhor está neste lugar. O Senhor está nesta tarde conosco como valente da batalha. Eu conheço essa presença vem de cima. Essa presença vem de cima. Pode cantar, irmã Cris, a presença vem de cima. Você acabou de ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Erinaldo Silva.